A paz de Cristo, sejam bem-vindos à lição 11 na classe dos jovens. Mais uma lição da Escola Dominical, antepenúltima aula do primeiro trimestre de 2024. E eu quero agradecer você que toda semana me acompanha por aqui, professores, coordenadores, superintendentes e todos que amam a palavra de Deus e a Escola Dominical. Eu sou o presbítero Denis Pereira, atualmente na Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire. Congrego na sede setor do Jardim Campos Elíseos com o pastor Enio Custódio. E semanalmente estamos por aqui para esse nosso encontro com a palavra de Deus e com a Escola Dominical. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Também, aqui na descrição do vídeo, tem nossas redes sociais, incluindo um link para grupos de professores no WhatsApp. Também tem aqui as minhas redes sociais, você conhece as nossas viagens, tem o meu WhatsApp. Será um prazer em 2024 atender a sua igreja, o seu evento, congresso, acampamento, vigília, culto, o que for, estamos à sua disposição. Também aqui na descrição do vídeo tem o link, o primeiro link para o treinamento Transforme Suas Aulas. Nele eu vou te ajudar a preparar aulas, a aplicar a aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática aquilo que aprende na sala de aula. Vou te ajudar a planejar a aula, que é colocar a aula que você prepara dentro do tempo que você tem. Muitos professores reclamam do tempo. O que lhe falta não é tempo, é planejamento, e eu quero lhe ajudar. Você aprenderá também ferramentas e estratégias para tornar a tua aula muito mais dinâmica. Tem professor que a aula dele é ruim para ele mesmo. Ele dorme na própria aula. Por quê? Porque falta técnicas e estratégias simples, mas que tornam a sua aula muito mais gostosa, tanto para você ministrar quanto para os seus alunos participar. Tudo isso muito mais por um preço especial de lançamento com 70% de desconto. Adquira já, você abençoa sua classe, seus alunos e abençoa a minha vida também. É uma forma de patrocinar o nosso tempo por aqui. Vamos lá, lição 11 na classe de jovens. A doutrina deve fazer parte do culto, não é? O que é doutrina? Fica aí a pergunta para os irmãos responderem ao longo da aula. Lembrando que tanto essa aula quanto a aula dos adultos está muito parelha, muito parecida estas duas aulas. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A liturgia do culto a Deus deve respeitar e estar de acordo com as escrituras sagradas. Nós vamos falar sobre isso no nosso vídeo de hoje, na nossa aula de hoje. Isso aqui é um verdadeiro estudo bíblico, vale a pena você assistir e compartilhar com mais pessoas também. Ele vai usar aqui como texto base o texto de 1 Coríntios 14, do 26 ao 33. Vale lembrar que o apóstolo Paulo aqui não quer engessar o culto, mas ele quer mostrar que o culto deve ser feito com ordem. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta para você responder aqui nos comentários. Você sabe o que é culto? O que é culto? É importante nós sabermos, porque quem não sabe o que é culto, não sabe cultuar. Então nós vamos pensar, o que é culto? Vamos ver o que é liturgia. O culto pode ser feito de qualquer forma. Nós temos visto aí algumas coisas que é tudo menos culto. Qualquer coisa, qualquer movimentação, qualquer manifestação que atrapalhe a atenção do culto, que deve estar direcionada somente a Deus, não é de Deus. Qualquer movimentação, qualquer manifestação que tire o foco do culto, que se transforme no centro do culto, ainda que pareça algo muito não vem de Deus. Porque o culto é para Deus.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Bom, o culto é essencial na vida de um cristão. É nele que a comunhão é fortalecida, a edificação é possível, as responsabilidades cristãs, entre elas a contribuição, é cumprida, o louvor congregacional acontece e a palavra de Deus é pregada e ensinada. Só por aí você já percebe que os sem igreja, os desigrejados, já ficaram na lama, não é? Porque culto é lugar de sermos edificados pela palavra. Culto é lugar de termos comunhão com os irmãos. Culto é lugar de servirmos uns aos outros. Agora, o culto cristão tem suas normas. Pois, pela sua palavra, Deus orienta o seu povo a adorá-lo e de que forma deve fazê-lo. Lembra que, vamos ler aqui, Romanos 12 e 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício. Como deve ser o culto? Um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então anote aí. O culto, em primeiro lugar, é para adorar a Deus. E adorar é agradar. Não existe, eu não sei de onde que veio, não existe a expressão ou a pergunta, o que você achou do culto? Como que eu achei do culto? Como se o culto fosse para mim. Como se o culto tivesse que me agradar. Não! O culto não é o que recebemos. O culto é o que oferecemos. O culto é o que entregamos. Por isso, ele tem uma liturgia para ser organizado e para ser direcionado ao único digno de receber a honra, a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível. Meu Deus do céu, como você quer? Vamos lá. Tópico 1. A ordem no culto. Vamos entender primeiro aqui o vocábulo liturgia, que vem dos termos gregos. Leit, de laos, povo, e urgia, trabalho, ofício, que conjuntamente significam serviço ou trabalho público. É um termo amplo, mas que no mundo grego passou a ter uma conotação sagrada, indicando um ofício religioso. Foi usado lá primeiro pelos sacerdotes e depois aplicado ao contexto cristão. Então veja, o que é a liturgia? É um serviço religioso, um serviço cristão. Você sabe que na América, ele já esteve na América? Não, mas nos Estados Unidos, quando uma pessoa está indo para o culto, se você perguntar para ela, está indo aonde? Ela está dizendo, estou indo para o serviço. Porque para o americano, tanto o serviço secular quanto o culto tem a mesma ideia. Eu estou indo prestar um serviço. Eu sou um prestador de serviço na área da construção. Eu sou um prestador de serviço na área da segurança. E agora estou indo prestar um serviço a Deus, um culto a Deus. Essa é a ideia de que eu vou oferecer alguma coisa, entregar alguma coisa. Tá? Então não há essa ideia de que eu vou ao culto para receber. De que eu vou ao culto, eu vou ao culto para Deus me dar isso ou me responder aquilo. Não. Deus pode responder e responde porque a palavra é pregada. Mas a ideia de ir ao culto, em primeiro lugar, é eu vou prestar um culto a Deus. Eu vou oferecer um culto a Deus. Tá? Bom, no dicionário teológico da CPAD, ele afirma que a liturgia em si não se constitui em culto. É necessário que venha acompanhada da verdadeira disposição espiritual para adorar ao Senhor. Tá? Então, a liturgia é a roupagem e o amor a Deus, a verdadeira substância do culto. Então, a ideia da liturgia é para que o culto tenha um padrão bíblico.
não é? Aí nós vamos falar aqui de ordem no culto. E aqui eu vou, meu Deus do céu. Esse tema é importante e complexo, pois o culto é composto de elementos humanos e espirituais, daí a necessidade de uma ordem pré-estabelecida, com vistas à ordem e decência. Isso não é negligenciar e nem desprezar a espiritualidade do culto. Porque tem gente que quando vê um culto bem organizado, bem acertadinho e tal, ele fala assim, não está dando lugar para o espírito, né? O culto todo, eu quero um papel aqui, gente. O culto todo programado, não está dando lugar ao espírito. Como assim, gente? O Espírito Santo não está em nós em todo momento, até no momento que estamos preparando. Peraí, quem canta? Já foi naquele culto que ninguém sabe quem canta? Já foi naquele culto que ninguém sabe... Oh, Jesus, tem misericórdia, está na revista, hein? Entende? Oh, você quer cantar um louvor aí? Você tem uma palavra aí? Sabe aquela coisa que fica desorganizada? Ai, Jesus, está na revista. Então veja, um culto desorganizado. Se o culto é para Deus, ele precisa ser o mais organizado possível. E organizar o culto não tira a espiritualidade do culto, pelo contrário, produz um ambiente para maior espiritualidade no culto. Aqui tem gente que acha... Deixa para lá. Então a ordem no culto não serve para enrijecê-lo, mas para colocá-lo em direção ao propósito para o qual ele foi estabelecido. Entende isso? Então a ordem no culto é para... Bom, aí ele vai falar de elementos do culto. Ao invés de ser influenciada pelas religiões pagãs de seu tempo, a igreja primitiva influenciou e deu novo sentido a algumas práticas cultuais. Tá? Então, um culto bíblico, ele tem aí oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras sagradas, testemunho, ofertas e dízimos. Um culto bíblico. Eu já vou direto para o tópico 2, porque ele vai entrar numa área que eu quero aqui. Vem comigo. A diversidade do culto. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem um culto mais diversificado do que o assembleano. Gente, o culto assembleano, você pode falar o que você quiser, mas o culto assembleano é muito da hora. Por quê? Porque no culto assembleano você tem lá, ó. Vamos lá? Hinos da harpa. Tem que cantar hinos da harpa? Tem. Por quê? Primeiro, porque tem a ver com a nossa identidade. Segundo, são congregacionais. A assembleia é uma benção. A assembleia é da hora. Por quê? Você canta o worship, todo mundo canta. Você canta o da harpa, todo mundo canta. Então, a ideia do hino da harpa é o canto congregacional da igreja. É quando a igreja, como igreja, canta toda a igreja. Da criança que ainda mama até o idoso de andador. Todo mundo canta os hinos da harpa. Se não consegue cantar as estrofes, no coro todo mundo canta. Os hinos da harpa é o momento para se ouvir a voz da igreja. Não é? Então uma assembleia tem isso. Ela tem os hinos da harpa. Ela tem depois os departamentos. Ela tem depois os avulsos. Ela tem oferta. Ela tem oração. E ela tem pregação. Olha só. Culto completo. E no meio de tudo isso ainda temos e cremos na manifestação dos dons espirituais. Aleluia. Então o culto tem que ser organizado. A gente tem que saber chegar no culto. O que vai ter? Por quê? Porque senão o culto fica bagunçado. Mas aí falando de diversidade, deixa eu falar aqui rapidinho. Gente, o culto tem que ser organizado. Significa que tudo no culto precisa ter um porquê. Sabe, um motivo? Tem que ter. Então, na Assembleia de Deus, ficar colocando as pessoas em pé toda hora não tem a ver com a Assembleia de Deus. Primeiro. Segundo, o louvor não pode competir com a palavra. Não pode. O louvor deve ter seu tempo e a palavra deve ter o seu tempo. O louvor precisa colaborar com o culto. Então, quem canta, aí a gente vem ao ministério de louvor.
Ministério de louvor não é assembleano. E tem algum problema ter ministério de louvor na Assembleia? Não. Desde que as pessoas entendam o que é ministério de louvor, qual é a função dele. Ministério de louvor não é banda, gente. Estou cansado de falar. Não é banda. A banda, você senta e escuta, senta e aplaude. Anota aí. A função do ministério ou do grupo de louvor é conduzir a igreja a adorar ao Senhor. Então, o louvor precisa ser conhecido. Se não é conhecido, a letra precisa ser ensinada. Se a igreja vai ser colocada em pé, a letra precisa ser projetada. E o propósito não é uma apresentação musical, não, é uma condução da igreja, do todo, na adoração a Deus. Gente, um grupo de louvor, um ministério de louvor bem alinhado, coopera com o culto, ajuda o culto e prepara o ambiente para a palavra que será pregada. Mas um grupo de louvor, um ministério de louvor, que não entende a sua missão, a sua função no culto, atrapalha o culto, meu Deus do céu. Oh, Jesus, tem misericórdia. Então a gente precisa ter essa organização. O culto precisa ser preparado. Tá? O culto dá ao crente a oportunidade de servir ao Senhor como forma de adoração. Porque você não adora só cantando, você adora servindo, você adora trabalhando. Nós temos aí também, na igreja você tem ali diversos ministérios, tá? Eu vou partir, tá? Então, a diversidade é linda no culto. Tem gente servindo para tudo quanto é lado na igreja. Mas tudo tem que ter um propósito: adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor. A irmã da cantina, o irmão da porta, o irmão do carro e todos que pegam no microfone. O microfone, quando vem parar na nossa mão, é para que ele seja glorificado. É para que ele seja exaltado. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, a síntese do culto é essa: Deus ser glorificado e sua igreja edificada. Não é sobre mim. Tudo que tenho, que sou, é para ele e para ela. Não é nada sobre mim. É para o noivo e a noiva. Ele glorificado, a noiva edificada. Seja pela palavra, seja pelo louvor, seja pelo instrumento musical, seja pela mídia, não importa. A função no culto coletivo. Culto coletivo é para isso. Para o nome do Senhor ser glorificado, para a igreja ser edificada, para promover na igreja comunhão e edificação, edificação e comunhão. Aleluia. E por último, nós vamos falar a exposição das escrituras no culto. Por que você fala muito sobre música, sobre louvor? Porque eu atuo nessa área já há muitos anos. E porque o Espírito Santo me incomoda para falar. Então recebe aí, tá bom? A exposição das escrituras no culto. Expondo as escrituras. A exposição fiel das escrituras atinge o coração dos crentes e converte o perdido, pois a pregação do evangelho é um instrumento pelo qual Deus decidiu salvar os que creem. Portanto, a exposição da palavra de Deus deve ser central no culto cristão. Então, se você tem 1 hora de louvor, é 1 hora de palavra. Acabou. 1 hora de palavra. E 1 hora de palavra não é 1 hora de palavra depois das 9. É 1 hora de palavra no melhor tempo do culto. Mas nós vamos começar o culto às 6 horas. Então, às 7h30 passa para a palavra. Mas tem mais 10 grupos para cantar. Canta depois. Não tem. Qual o problema? Alguém me explica por que a palavra tem que ser por último? Aí a gente vamos para a melhor parte, mas no pior tempo. Quando já é hora de ir embora. Mas as pessoas ficam
2 horas no cinema, ninguém levanta. No cinema não tem um demônio falando para ele levantar, não. No cinema não tem a carne falando para ele, vai dormir, vai para tua casa, pro sofá. Não tem. Pelo amor de Deus. Então na igreja, meu Deus do céu, lá não tem demônio. Então os pais, irmão. Ali, ó, na cabeça dos crentes, nos pensamentos. É uma luta. Você ficar num lugar para uma coisa que a tua carne não quer. Mas lá na praia a carne quer. No cinema a carne quer. Mas quando faz churrasco, o churrasco a carne quer. Mas o que é espiritual a carne não quer. Então uma luta para você conseguir ficar concentrado no culto. Por isso que o culto tem que ser organizado. Meu Deus do céu. Então a palavra precisa ser exposta. Eu dou graças a Deus que ultimamente tem percebido isso. A gente tem tido aí, salvo do engano, 1 hora para a palavra. Isso é fantástico. 1 hora antes das 9. Gente, 1 hora antes das 9 é maravilhoso. A gente sauda a igreja, a gente agradece, a gente desenvolve a introdução da mensagem. Nossa, aí é maravilhoso. Agora, não adianta falar para nós, 9h10, fica à vontade. Não faz isso não. Você quebra nós. Aí... Oh, Jesus, tem misericórdia. Bom, louvores que pregam as escrituras. Desde os primeiros dias da igreja até hoje, a pregação é um método mais comum usado para a proclamação das escrituras. Mas há outras formas pela qual essa verdade pode ser compartilhada, como pelo recurso dos hinos a serem cantados durante os cultos, já que por eles a doutrina bíblica pode ser bem fixada na mente, ok? Tá? Então você tem... eu falo assim, que eu uso a música como recurso na pregação, eu uso propositalmente. Então quando eu estou escrevendo a pregação, anotando, aqui ó, a estrofe desse hino, o coro desse hino encaixa. Por quê? Exatamente para fixar. Agora, tem louvores que eles pregam tudo aquilo que a gente pregou, mas deixa para lá. Pregando as escrituras. Até aqui a ênfase tem sido sobre o dever de anunciar. Contudo, é preciso destacar o conteúdo a ser anunciado no culto prestado a Deus. Não basta fazer o que é preciso, tem que saber como fazer. Jesus ordenou que os seus discípulos pregassem o evangelho. Então nós não somos chamados apenas para pregar, mas para pregar o evangelho. Eu percebo que muitas vezes, muitas pregações, elas são tudo menos pregação do evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho, pregar a Bíblia, pregar a palavra. Nós não somos chamados apenas para pregar, mas para pregar o evangelho, para anunciar as verdades da palavra de Deus, ou a verdade da palavra de Deus. Então, a pregação precisa ser genuinamente bíblica, cristocêntrica. Então, o culto tem o louvor e a palavra. Mas não só a palavra pela palavra, não, é o evangelho, é Bíblia sendo pregado para alimentar o coração e a alma de todos que nos ouvirem. Quando isso acontece, quando a Bíblia Sagrada, as escrituras são expostas, pregadas, ensinadas, a igreja permanece fiel e com certeza será recompensada pelo Senhor. Então, a exposição das escrituras tem lugar central no culto. Tudo que acontece no culto é para preparar os corações para absorverem a palavra que será pregada. Amém? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.